Bom, eu passo então a palavra agora para as duas auditoras, a doutora Valéria e a doutora Noeli. Nós viemos trazer para vocês um enfoque um pouquinho diferente, né? Aqui já do ponto de vista dos entes tributários, na questão da formalização da atividade, de qualquer atividade econômica, do ponto de vista do cadastro sincronizado que vem então fazer esse fecho aí, como que está hoje e em linhas gerais, ok? Por favor. Muito obrigada. Bom, quando a gente fala, né, das sociedades, das empresas, das pessoas jurídicas, então a gente acaba formando hoje o que está congregando isso aí, é o cadastro sincronizado. Por favor, primeira visão. Então, uma visão bem rápida, tá, gente? Não vamos cansar vocês, vai ser bem rapidinho. A próxima, por favor. Anteriormente ao cadastro. Próxima. Como que era? Então, era mais ou menos isso. Falta de informações consolidadas, excesso de exigências, lentidão e burocracia nos processos de formalização e manutenção das empresas, perda de tempo no processo, com alto custo de investimento, excesso de ações, sobreposição de obrigações. Mesmo não participando diretamente ou intimamente dessas questões, eu estou certa de que todo mundo já ouviu falar, né, ou conhece alguém que já reclamou disso no momento de constituir o seu negócio, né? Então, primeiro, o que ele tinha que fazer? Registrar os atos. Então, ele ia ao cartório ou à junta, e lá se demorava, sei lá, um tempo variado aí de acordo com cada local. Feito isso, ele se dirigia, então, à Receita Federal para obter o seu CNPJ. Lá, outra fila, mais documentos, mais burocracia. Somente depois de ter o seu CNPJ em mãos, ele podia, então, se dirigir ao Estado para solicitar a sua inscrição estadual. E, novamente, mais um tempo, mais verificações. Isso posto, vai fazer a sua inscrição municipal. E assim sucessivamente, né? Então, a gente tinha uma enorme sobreposição e verificação de documentos, né, do mesmo documento, então cópias em cima de cópias, enfim, e a insatisfação justa de todos os contribuintes, de todas as empresas, porque realmente era uma coisa muitíssimo complicada. Próximo. Então, qual era o fluxo proposto, né, para tentar equalizar isso aí e resolver essa questão? A do cadastro sincronizado. Com o objetivo de quê? Unificar essas entradas das informações para todos os entes tributários, mantendo cada um as suas bases. Unificar os procedimentos de cadastramento de informações, utilizar um único aplicativo e permitir a realização da inscrição, as atualizações cadastrais e baixa de estabelecimentos. Próximo, por favor. Quais eram as premissas? Um portal único de coleta dos dados para atender as 3 esferas, um número único de identificação do ente econômico, o CNPJ, para as 3 esferas, a reciprocidade na aceitação da legislação de cada ente, a sincronização entre os cadastros, os órgãos continuariam a ter a gestão sobre os seus respectivos cadastros, as inscrições, alterações dos dados cadastrais efetuadas com deferimento compartilhado dos órgãos envolvidos e os atos de cadastro praticados de ofício por um conveniente respeitados pelos demais. Acontecia demais, e hoje a gente ainda trabalha muito com isso, né, o legado pré-cadastro sincronizado, de empresas que precisavam muitas vezes só do CNPJ, então deixavam a inscrição estadual de lado, ou vice-versa. Inscreviam no cadastro na Receita Estadual e não faziam isso na Receita Municipal e assim por diante, né? De acordo com o seu interesse no momento. Bom, próximo. Quais eram os benefícios, então, esperados para o cidadão, para o empreendedor? Uma redução dos prazos para abertura, uma vez que ele ia fazer isso ao mesmo tempo, né? A simplificação
do cumprimento das obrigações, a dispensa de documentos exigidos em duplicidade, triplicidade, né? Redução da análise documental, que eram analisados 2, 3 vezes, um menor índice de erros e de indeferimentos, um melhor atendimento ao cidadão, uma redução de gastos, né, com cópias de documentos, correio, arquivamento, enfim, a redução dos prazos para os atos cadastrais e a menor necessidade de deslocamento entre esses vários órgãos envolvidos. Próxima. Então, a proposta era essa. O contribuinte faria ali, via web, a sua solicitação. Esse arquivo, ele é direcionado para os demais órgãos convenientes, que, a partir dali, faria as suas consistências, as suas verificações, e, sendo deferido, seria, então, gerado o CNPJ, a inscrição estadual, a inscrição municipal, cada um desses órgãos atualizando as suas bases. Por favor. Esse é um fluxo mais detalhado, mas é isso, enfim, é resumido o que eu disse agora há pouco, né? Sendo tudo deferido, ao final desse processo, num único lugar, a inscrição estadual, municipal e o CNPJ ao mesmo tempo. Próximo. E assim foi feito, né? A Minas entrou, então, aderiu ao cadastro sincronizado em julho de 2007 e passou a funcionar dessa maneira, ou seja, o contribuinte solicita a sua inscrição via web no portal do cadastro sincronizado. Esse arquivo vai tanto para a prefeitura, no caso de Belo Horizonte também está sincronizado, né? E ao final dessa rodada aí de arquivos, esse número de inscrição de CNPJ, inscrição municipal, é concedido para o contribuinte. Nós tivemos enormes problemas à época, né? Todo jornal, televisão, por quê? Problemas de sistemas, né? Nós, para integrar isso aí, foi realmente uma coisa bastante complicada. Mas já conseguimos superar. Bom, e aí o segundo momento, que foi muito importante, e no qual nós estamos ainda vivendo, já próximos de um novo, né, que a Valéria vai contar para vocês daqui a pouquinho, que foi a entrada em junho de 2008 da Junta Comercial no estado de Minas. Ela se integrou ao cadastro sincronizado e, com isso, o próximo, por favor. A situação em Minas ficou da seguinte forma. O empreendedor elabora o ato e efetua o preenchimento do aplicativo no coleta web. A apresentação do DBE, que é o documento básico da Receita Federal, e da documentação é feita na Junta Comercial, no caso em Minas, no Minas Fácil. E a Junta efetua a conferência da documentação, registra o ato e efetua o deferimento do DBE. No caso, né, daquelas sociedades que fazem o registro na Junta. As que fazem no cartório ainda obedecem um fluxo um pouquinho parecido com o anterior. O próximo. Automaticamente é gerado o CNPJ, a inscrição estadual e a inscrição municipal. A geração do CNPJ é imediata e o tempo de demora para a inscrição estadual e municipal é a de troca de arquivos, né? Algumas horas. A Receita Federal, a Cefaz-MG e a Prefeitura não efetuam mais conferências de documentos. Então, isso aí, gente, foi assim, algo realmente deu uma facilidade, uma leveza em Minas. Por quê? Até a Junta, né, se integrar conosco, no momento de conceder a inscrição estadual, o fisco em Minas é bastante chatinho nesse aspecto, né? Nós fazemos a conferência de tudo, porque nós não tínhamos como saber se aquilo que ele estava nos solicitando, né, por exemplo, uma inscrição estadual para tratar venda de bebidas, por exemplo, né? Quando a gente ia olhar
o ato dele constitutivo lá, ele estava prevendo até fabricar navio, né? Tinha de tudo. Então, a gente fazia aquela conferência toda. Atualmente, não. Né? Essa conferência é feita pela junta, por quê? Nós temos a segurança e a certeza que o que vai ser registrado é absolutamente idêntico, é aquilo que foi solicitado, tanto para a Receita Federal quanto para o estadual e municipal. Então, nós não precisamos mais nos preocupar nem com a conferência e muito menos com o arquivamento de papel, né? Que era uma quantidade absurda. Então, hoje a gente faz, quando necessário, o acesso via sistema aos registros, né, da junta comercial. O próximo, por favor. Então, hoje o fluxo obedece esse desenho, né, realiza a consulta de disponibilidade, a consulta prévia, tanto na prefeitura quanto na junta, via web. Ele já faz essa busca no cadastro sincronizado, já entra no cadastro sincronizado. Esse arquivo vai para o estado e para o município, e, ao final, isso é gerado. Atualmente, nós temos algo em torno de 75% das solicitações são geradas, analisadas de forma automática e, portanto, gastando 2, 3 dias para serem deferidas. Aquelas que requerem uma verificação mais complexa, aí já demora um pouco mais. Né? Nós vamos fazer diligência no local, mas se for uma empresa, né, tranquila, uma atividade simples, isso é tudo feito de forma automatizada. Ok? A próxima. O que mudou, então? A realização das nossas diligências e análises, né, apenas para as atividades selecionadas, aquelas que a gente já conhece, né, combustíveis, medicamentos, essas que a gente vê no jornal todo dia. Essas a gente vai e olha tudo e menos alguma coisa. As demais, não. Automatização do deferimento para a maioria das atividades. Também da nossa parte, né, automatizamos algumas verificações internas de débitos, enfim, de regularidade fiscal. Então, com isso, na própria solicitação, com o arquivo, né, que passa no nosso sistema, a gente já dá a liberação imediata. E a entrega de documentos exclusivamente na junta comercial. Próximo, por favor. Os benefícios foram um local único para entrega de documentos, a simplificação dos procedimentos do contribuinte, a redução do prazo de concessão das inscrições, a sincronicidade e a igualdade de informações com a junta, com a Receita Federal, Estadual e Municipal. Que isso é super importante para nós. A redução dos documentos a serem entregues e a padronização dos procedimentos em todo o Estado. Mais um. Bom, e agora nós estamos caminhando, próximo, final desse mês, início do outro, se nada der errado, para a nova fase, que é a integração total da junta comercial e dos demais entes licenciadores do Estado. E a Valéria vai contar essa parte aqui para vocês, que ela é a nossa representante no cadastro e é quem está à frente desses detalhes. Faça favor, Valéria. Gente, boa tarde. Eu também vim aqui reiterar os nossos agradecimentos aqui, em nome do nosso secretário Simão Sirineu e nosso subsecretário da Receita, Pedro Bereguete, por essa parceria estabelecida aqui com o Instituto, tão importante, sem o qual os órgãos tributários, com certeza, não poderão concretizar os seus propósitos aí, principalmente no atendimento. A nossa palestra pela manhã aí foi de grande importância naquele foco que ele deu sobre atendimento. E a Secretaria de Estado da Fazenda, há bastante tempo, vem se modernizando para tal. Então, nós começamos assim, em 2000, levando os nossos processos assim, administrativos tributários, colocando-os na internet, começando pela nossa declaração de apuração do ICMS. Em 2000, o nosso foco passou a ser no atendimento. Tanto é que nós participamos de uma diretoria, de uma superintendência, que é de arrecadação e informações fiscais, que nós temos 3 diretorias, e uma delas é a diretoria de atendimento,
tal qual a importância que a Secretaria deu ao atendimento ao contribuinte, que hoje nós já não chamamos mais de contribuinte, mas sim cliente, é o nome que é dado. Bom, com esse foco, a Secretaria, então, foi importante eu passar, assim, não só a ter aquela visão de controle, mas foi muito preciso, assim, a gente passar a ouvir. E para se fazer um bom atendimento, realmente aquela palestra veio fechar hoje de manhã o que nós pensamos. Ou seja, é necessário ouvir. Se a gente não ouvir o outro, não é possível você fazer um bom atendimento. Bom, então nós começamos assim com a meta do Banco Mundial, que para você ter assim, grandes investimentos, o grande problema do Brasil, e aí nós somos Minas Gerais, era a quantidade de dias que o cidadão levava para ter seu negócio assim registrado e com todas as inscrições que ele necessitava e também o CNPJ já concretizado, tá? E acontecia isso tudo que a Noelle colocou aqui para a gente. Normalmente, ele, quando já tinha o CNPJ, ou ele não fazia sua inscrição estadual, ou muito menos a municipal. Então, ele ia mais ou menos assim, nesse foco. E nós já tínhamos o cadastro único assim estabelecido desde a Constituição de 88. Aí, quando surgiu a Lei 123, já existia o cadastro sincronizado. Tanto é que o nosso começou a ser um pouco complexo na implantação, porque ocorreu em julho de 2007, justamente quando o início aí do Simples Nacional, né? E aí a gente teve um atendimento um pouco conturbado nessa época, até porque o SERP, que é o Sistema de Processamento, ele teve uma greve aí nesse período. Bom, deu muito certo, tá? E nós tivemos grandes problemas lógicos de sistema, que é um sistema bastante robusto, e por ser um sistema, pode passar o próximo slide, por ser um sistema assim, bem robusto na parte de TI, tecnologia da informação, o sincronizado, Minas então avançou com a ideia e assim foi conversando na esfera federal, junto com a Receita Federal e os órgãos participantes, para a gente conseguir fazer uma mudança assim, nessa forma de integração. Hoje a Junta está no sincronizado, mas não assim, em termos de sistema, é como um procedimento. Por quê? Nós já antecipando ali a rede SIM, né, que dá toda essa conotação que a gente vai falar aqui, tá? Nós nos antecipamos e com o procedimento é o que existe ainda, né? Porque ela não está integrada em termos de sistema sincronizado, tá? Ela usa o deferidor da Receita Federal, então nós invertemos a mão. Então, como a Noelle explicou, antes o contribuinte passar pelas 3 esferas, primeiro pelo registro, depois ir nas esferas tributárias, tá? E o que a gente mudou? Respeitando a rede SIM, a gente mudou a mão, porque o que vem a rede SIM colocar? Ele só vai registrar depois que ele passar pelos órgãos tributários, porque a hora que ele chegar no registro, ele não pode receber um não, porque senão você vai fazer aquele cidadão, aquele nosso cliente, pagar taxas se forem necessárias, ou seja, alterar o ato constitutivo dele. Então, aí você está realmente causando um atraso ali nas inscrições. Então, o que fez? Primeiro, ele consulta os órgãos tributários. Então, no caso de Minas Gerais, esse é o modelo de Minas Gerais, agora copiado pelos outros estados que estão sincronizados, tá? Que ainda não temos todos os estados sincronizados. Então, primeiro, ele vai nos órgãos tributários, nos órgãos de licenciamento, ele verifica, assim, se está ok primeiro, para depois, então, ele efetuar o registro. Então, isso ainda é um procedimento. A partir do ano que vem, já vai estar concretizado em termos de sistema mesmo, no que se diz respeito ao registro, tá? Porque em relação às inscrições estaduais e municipais, já estão. Então, o que nós pensamos? Minas Gerais tem 853 municípios, então, assim, é município, assim, para dar e vender, tá? Nós não tínhamos condições desses 853 municípios estarem fazendo esse convênio com a Receita Federal do Brasil para sincronizar. Por quê? O sincronizado, ele exige, como eu coloquei para vocês, uma robustez assim, de TI bastante elevado. E esses municípios não teriam essa capacidade. Daí, então, Minas entrou com isso que a gente chama de modo integrador. Ou seja, nós vamos ter um modo integrador, ele já está praticamente construído, tá? No qual a Junta, no caso, é responsável porque a Junta está junto à CEPLAG, quem administra o Minas Fácil em Minas Gerais, que é um projeto do governo, é a CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, tá? Daí a Junta Comercial está responsável por esse modo integrador, tá? E a Fazenda faz parte porque é um estado que está conveniado aí junto à Receita Federal. Então, esse modo integrador, todos os municípios de Minas Gerais, exceto Belo Horizonte, que tem um convênio separado, depois, possivelmente, também Belo Horizonte vai estar no modo integrador,
ele não vai precisar de estar estabelecendo convênio separadamente com a Receita Federal do Brasil, mas sim estabelecer, assim, junto com o Estado, a integração nesse modo integrador. Assim, nós vamos poder ouvir todos os municípios na questão do licenciamento de atividade econômica, etc. Tá? Então, vai ser toda a integração dos órgãos licenciadores, dos municípios, tá? Principalmente aí no caso dos licenciadores Avisa e no caso lá do meio ambiente, tá? Eles vão pagar todas as taxas existentes, que de repente a Avisa tem uma taxa, a SEMAD tem outra, o município tem uma outra taxa, tá? Cada um tem a sua legislação própria, que daí a importância do sincronizado é apenas o deferimento que é compartilhado, a legislação de cada ente é preservada, tá? Então, ele vai ter o pagamento das taxas em uma única taxa só, que é o que a Fazenda desenvolveu esse módulo aí, tá? Para ele, vai ter um único DAI para pagar todas as taxas, tá? E nesse DAI vai ser reconhecido, assim, o que é de cada um. E a gente hoje faz isso com bastante facilidade, porque depois do Simples Nacional, né, que a gente conseguiu fazer isso, assim, de forma imediata, online, então ficou muito fácil a gente desenvolver esse módulo aí da taxa paga em um DAI único. Aí, no caso, a junta vai receber todas as informações do cadastro sincronizado e vai repassar aos órgãos de licenciamento por meio desse modo integrador. Então, quem vai estar ligado ao cadastro sincronizado em termos de sistema é a junta. E a junta, através desse modo, então, ela repassa as informações para os municípios e os órgãos licenciadores. Os órgãos das prefeituras deverão trabalhar com a tabela da CNAE, isso é pressuposto, tá? Porque o cadastro sincronizado, ele trabalha com a classificação nacional de atividade econômica, então, para qualquer município se integrar ou qualquer órgão de licenciamento, ele também tem que trabalhar sobre a ótica da classificação nacional de atividade econômica, que é da CONCA, né, da Comissão Nacional de Classificação, que todos os estados fazem parte da subcomissão. As consultas disponibilizadas aos órgãos prefeituras vai ser via modo integrador, então, assim, depois de concretizado, assim, o registro, feito, assim, disponibilizados CNPJ, inscrições estaduais, municipais, essas prefeituras, elas vão ter todos os órgãos participantes e licenciadores, eles vão possuir todos os dados, porque ele vai ter dentro do modo integrador tudo disponibilizado a ele, independente, assim, se ele tem um sistema ou não, ou seja, vai ser disponibilizado. Ele tem possibilidade de coletar dados específicos por órgãos e prefeituras, a gente vai mostrar isso aqui, porque cada um tem uma realidade diferenciada, e é um sistema com maior flexibilidade, proporcionando, assim, maior facilidade de manutenção, tá? Até porque essa manutenção vai ser estadual, ela não vai ser federal do SERPRO, o que causa um maior transtorno, porque a gente tem um certo distanciamento, assim, dos convenientes, para o SERPRO, né? A gente tem que trabalhar, assim, com priorização do que o SERPRO trabalha, porque ele não trabalha só sincronizado, mas ele trabalha outros módulos também, né? Assim como é o Simples Nacional. Pode passar, por favor. Bom, essa é uma visão, assim, a gente tentou fazer um desenho para ficar um pouco mais visível, tá? De como seria, né? E aqui um exemplo aqui, ele entra lá, por exemplo, na viabilidade primeiro, para ele verificar o nome empresarial, ele entra com 3 nomes empresariais, com o endereço do empreendimento e atividade econômica, é o que a gente chama de viabilidade, é o que chama a consulta prévia, que é estabelecida lá pela REDSI, né? Então, daí, o município fala e os órgãos de licenciamento também, né? No caso aí, a junta vai falar qual é o nome empresarial, entre os 3 que ele colocou lá, qual vai ser o nome que ela vai reservar, tem um prazo X, tá? O endereço e a atividade econômica vai ser muito importante para os municípios, por causa da localização do estabelecimento, dependendo da atividade econômica, se vai ser possível ou não. E aí, passando por tudo isso aí ele já vai ter o nome reservado, a viabilidade locacional, a lista de documentos e taxa e as orientações sobre o licenciamento. E continua andando o seu processo, tá? Aí ele vai informar o sincronizado, ele vai ter um número-chave, que ele já vai buscar essas informações aí isso é uma consistência de sistema. E com esses dados já recuperados, ele já apenas vai complementar os demais dados aí, no caso sócio, os dados de empreendimento, alguns outros mais que são específicos, assim, de cada ente, tá? Aí vem o integrador regional, e a gente valida todos esses protocolos, e aí, validado isso aí, e agora já está prometido para esse início do ano, ele já sai com um pré-contrato, com aquelas cláusulas, tá? Que são correspondentes a essas informações que ele prestou ali no Coleta Web, que a gente chama o programa lá do aplicativo de sincronizado na internet, tá? E
as demais cláusulas, que ele pode colocar as que ele quiser, é que vai ficar facultado a ele em termos de aberto. As outras não, as outras vão ficar completamente fechadas, não vai ser possível ele alterá-las. Por quê? São cláusulas que já vêm de dados informados ali no coleta web, que estão ligados a todas aquelas informações prestadas, exigidas no ato constitutivo do contribuinte, lá o nosso cliente, tá? Feito isso agora já vai sair, independente aí do sincronizado total, tá? Ele vai sair intermediário, que é esse pré-contrato que a gente está falando aí, e depois, então, a gente tem um número ali que faz essa ligação ali de sistema que a gente desenhou, e por fim, ele tem tudo isso pronto, proporcionando aí a todos os órgãos de licenciamento a perfeita identificação do que poderá ser feito. Tem atividades que necessita, por exemplo, assim, da inspeção, pode passar, por favor, do Corpo de Bombeiros, da Anvisa e outros órgãos de licenciamento, e é que de grande importância para os municípios. Digamos que o sincronizado para o município ainda tem assim, um ganho muito maior até que dos estados, porque 100% do que se cadastra no CNPJ é obrigado a ter inscrição municipal. Por quê? Por causa da licença de funcionamento, os alvarás. O mesmo você já não diz para o estado, porque é de acordo com a atividade econômica, que vai ou não ter inscrição estadual, porque nós somos do ICMS, né? Pode passar, por favor. Pode dar uns toquinhos. Bom, aí a gente está dando um exemplo aí de uma resposta automática, por exemplo, da Visa e de algumas prefeituras do interior com esse modo integrador. Então, ele faz a solicitação na internet, no aplicativo do Coleta Web, que é o do cadastro sincronizado. A gente vai conversar com essas informações que ele presta lá no Coleta Web, através desse nosso modo integrador em Minas Gerais, no caso dos municípios diferentes de Belo Horizonte, tá? E aí, através desse modo integrador, que os órgãos de licenciamentos e o município vai responder aquelas perguntas básicas que tem, assim, um número de dias X para acontecer, ou seja, ela não pode passar de um dia, tá? É feita reservas de mão empresarial pela junta, etc., tá? Até chegar ao final. E depois, com tudo isso, assim, já selecionado e tudo deferido, que o deferimento é compartilhado, esses órgãos aí que não têm um convênio direto, mas estão conveniados ao modo integrador, e terão todos os dados daquele cadastro disponível a ele, assim como os da junta, tá? A junta vice-versa, tá? E aí todo mundo que participa do processo tem todos os dados disponibilizados. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente está só dando mais um exemplo, pode passar, é o mesmo processo, só que a gente está falando assim, tantos órgãos que estão ligados, aí vocês estão vendo a vigilância sanitária. O que a gente fez para trabalhar isso lá em Minas, tá? Cada órgão tem as suas peculiaridades, a gente tem que respeitá-las, porque o cadastro é compartilhado, mas igual eu falei, cada legislação continua com a sua autonomia. Então, daí a necessidade da gente chegar junto aos órgãos licenciadores, assim como a Visa, a CEMAD, Corpo de Bombeiros e outros mais, tá? E sentar com cada um e fazer o redesenho do processo, e cada um, e daí a gente coloca uma grande importância, por exemplo, quando a gente sentou com o Corpo de Bombeiros, tá? Porque não tem como você falar assim, olha, mas isso é muito importante, tá? Ó, lógico que o Corpo de Bombeiro é importante, imagina, né? Alguns anos atrás, quem é de Belo Horizonte sabe, nós tínhamos uma casa noturna lá, muito grande, e de repente, assim, aconteceu um incêndio, onde morreram, assim, várias pessoas, né? E daí todo mundo, o Corpo de Bombeiro inspecionou, não, tinha licença, tinha tudo, mas assim, e se o Corpo de Bombeiro não fizer uma inspeção correta, por exemplo, numa casa noturna que for abrir e ocorrer algo assim, né, que fez tão mal aí à sociedade, como é que vai ficar a responsabilidade, né? Mas, mesmo diante disso tudo isso, todos os órgãos realmente, assim, simplificaram bastante a sua legislação, modernizaram bastante os seus processos, possibilitando que tudo isso acontecesse, senão não seria possível. Mas cada um foi ouvido, e não tem que se falar se um é mais importante que o outro, que não, nós estamos aí vivendo cada dia mais, assim, a necessidade de ouvir todos esses órgãos licenciadores, né? Então, pode passar. Pode passar. A gente só está dando exemplo, assim, para ver a participação. O Corpo Bombeiro, por exemplo, foi fazendo uma classificação, assim, verde, vermelho, amarelo, em cores, para falar assim, olha, qual atividade ele coloca, assim,
que tem mais risco. Então, por exemplo, que ele coloca lá a bandeira vermelha, é aquele chão de maior risco, sabe? Então, aquela tem essa necessidade de ter essa documentação, o tempo vai ser esse, sabe? Então, ele foi estabelecendo, assim, por cores, assim, conforme o risco de atividade econômica. Pode passar. Essa apresentação vai ficar aqui liberada para vocês copiarem, né? Você vai falar depois? Tá. Bom, e aí a gente volta a dar importância aqui na média geral, assim, de dias que está ocorrendo aí a metodologia do Banco Mundial, né, que é a que a gente adota. O Banco Mundial ainda está com aquela meta, né, Noel, de 11 dias corridos para o processo. Desde quando ele começa a consulta de viabilidade, que a gente chama de consulta prévia lá na Rede Sim, até o ato constitutivo, que em Minas a mão está invertida, né, ao registro, e 11 dias corridos. Minas conseguiu atingir essa meta, assim, hoje, um número menor do que os 11 dias corridos, tá? Porque o Banco Mundial, esse relatório de desempenho, ele é feito quinzenalmente, e ele realmente, assim, tem reuniões conosco, assim, quase que semestrais, né? Representadas lá junto à CEPAR, que é a nossa secretária Renata Vilhena, e isso é acompanhado ali, a dedo ali, porque o cadastro sincronizado faz parte de um projeto maior de governo ainda, que está dentro dos gerais do nosso governador Aécio Neves lá, que é descomplicar. Então, daí que esse processo de abertura de empresa é tão verificado lá em Minas Gerais, que é aquela questão, para assim, não adianta você trazer as empresas para investir se elas não conseguem, assim, ter um processo de abertura um pouco mais facilitado, um pouco mais simplificado. Né? Não que ele não seja, assim, olhado da mesma forma, mas, assim, a gente vai verificar antes o que é realmente necessário, igual Minas lá fez através da Fazenda, uma simplificação das atividades que realmente é necessário de gerenciar antes dessa abertura e aquelas que a gente pode fazer depois, tá? Então, a gente conseguiu, assim, um período bem menor, assim, para a concessão das empresas. Pode passar. Aí, são mais ou menos um dado, assim, do que a gente tem, assim, em termos de percentuais, que a gente alcançou, tá? Repetindo ali como é que está o processo de registro e legalização, pode passar. E aí, assim, então, como é que estão os órgãos públicos das 3 esferas de governo e os intervenientes, né? Então, nós temos o cidadão, a abertura da empresa, ligada aí à junta comercial, os cartórios, a Receita Federal, a Cefaz de Minas, né, a Secretaria de Estado da Fazenda, as prefeituras, a Vigilância Sanitária, o Meio Ambiente, Corpo Bombeiro e demais órgãos licenciadores existentes, todos ligados aí no cadastro sincronizado e no caso de Minas, com essa diferença aí que tem um modo integrador, é o que é que veio diferenciar aí essa participação de Minas Gerais, que hoje foi adotada como modelo aí pela Receita e pelo gestor do CNPJ. Pode passar. E aí a gente coloca aí uma frase, né, para fechar aqui, que não há nada como sonho para criar o futuro. Se podemos sonhar, também podemos transformar nossos sonhos em realidade, que é uma frase aí do Ozzy Dias, né, que a gente coloca aí, porque realmente, assim, nós sonhamos muito lá em Minas, assim, em melhorar o nosso atendimento, e nós estamos conseguindo cada vez mais atingir essa melhoria no nosso atendimento através, e um dos trabalhos efetuados foi realmente essa melhoria aí na abertura das empresas através do cadastro sincronizado, e que Minas pôs um dedo bastante grande aí, né, de colocar o modo integrador, senão não seria viabilizada a participação dos demais municípios, que não são menos importantes que Belo Horizonte, e tem uma participação muito importante para nós, nesse processo aí de abertura de empresa, tá? Nós colocamos à disposição aqui, acho que a Vanessa poderia dar uma palavrinha, por favor. Tá? Bom, primeiro, antes de continuar falar aqui, eu quero agradecer a Valéria e a Noela por terem vindo, porque eu achei muito importante mostrar o que está sendo feito na prática e que nos atinge diretamente, a nós registradores. E muita gente deve ter se arrepiado, quando elas começaram a falar, isso eu ouvia junta, para a gente é motivo de pesadelo, né, na verdade, é o nosso principal concorrente. Mas em Minas Gerais, o Instituto de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas está mantendo conversas, reuniões periódicas com a Junta Comercial, com a Secretaria de Fazenda e com a Receita Federal. Por quê? Porque todo esse sistema que está sendo desenvolvido pelo
governo do Estado está prevendo a participação dos cartórios também. Está sendo, vocês ouviram muito falar em junta, porque ficou a cargo da junta comercial, que já tem um corpo técnico especializado para fazer o desenvolvimento do sistema. Mas na última reunião que tivemos, inclusive teremos outra no final, na semana que vem, a previsão, o cronograma para que essa última parte que a Valéria expôs aqui, e aí todos nós, junta e cartórios, comecem a trabalhar dentro desse sistema, é que teremos uma fase de testes em janeiro, agora em dezembro e janeiro, para ver a viabilidade técnica. Nesse meio tempo, os cartórios vão estar unificando sua base de dados, criando uma base de dados únicas para consulta de nome, como o sistema exige. E tudo dando certo, a partir de março, nós já estaremos com esse projeto implantado. Então, tudo dando certo, e aí é mais questão de tecnologia do que de boa vontade ou de trabalho conjunto, esforço conjunto. A partir de março, Minas Gerais vai estar totalmente sincronizado nesse projeto do governo do Estado que se chama Descomplicar. Ou seja, quem sabe, daqui a alguns meses a gente não está se reunindo e o que está começando a funcionar em Minas, a gente não esteja vendo em todos os estados, porque a gente sabe que tem estados que têm um projeto parecido, mas é um sistema de uma empresa particular. Em Minas Gerais tem essa peculiaridade que é o governo do estado que está desenvolvendo e está colocando todo o seu esforço, não só tecnológico, mas também o apoio financeiro necessário para que isso, em 2010, já se torne realidade. Tá? Obrigada.